Olá, pessoas! Este é mais um vídeo de cognição e neuropsicologia e o assunto de hoje será atenção. Bem, para começarmos, o que é a atenção? Historicamente, o psicólogo norte-americano William James define a atenção como sendo a tomada pela mente, de forma clara e vívida, de entre o que parecem ser vários objetos possíveis simultaneamente, ou também linhas de pensamento. A fiscalização e a concentração da consciência são as suas essências, o que implica que a abstenção de algumas coisas é necessária para que possamos lidar de forma eficaz com outras. Bem, se pensarmos que a nossa atividade cerebral funciona em termos de investimento cognitivo, podemos dizer que a atenção seria o alocamento ou o direcionamento desses recursos para atividades ou objetos específicos. O que significa dizer que o nosso sistema atencional atua como um filtro que abre para as informações a serem atendidas e se fecha para as informações a serem ignoradas. Assim, os estímulos não atendidos são rejeitados nos estágios iniciais do processamento das informações. Não exatamente rejeitados, o que acontece é uma espécie de processamento inconsciente das informações não atendidas, de modo que o filtro não exclui os estímulos de forma absoluta. A análise dos estímulos não atendidos é atenuada ou reduzida. Esse processo de atenuação seria um mecanismo utilizado pelo sistema atencional para reduzir a interferência que os estímulos irrelevantes produzem no processamento dos estímulos que estamos atendendo naquele momento. É importante ressaltar que a atenção é essencial para o funcionamento cognitivo, pois durante o estado de vigília, o indivíduo é bombardeado por sinais sensoriais provenientes do exterior e do interior do organismo. A quantidade de informações aferentes excede a nossa capacidade para armazená-la de forma paralela, de modo que se faz necessário um mecanismo neural que regule e focalize o organismo, selecionando e organizando a percepção e permitindo que um estímulo possa dar lugar a um processo neural eletroquímico. Esse mecanismo neural que eu acabei de descrever é a atenção. Bem, dada a complexidade dos mecanismos atencionais, é importante estabelecer um modelo organizado que nos permita entendê-la melhor. Costumeiramente, os autores dividem a atenção baseando-se em sua origem e na forma como ela é operacionalizada. Quando falo de uma classificação baseada na origem, quero dizer uma divisão em atenção voluntária ou involuntária, onde a atenção voluntária envolve a seleção ativa e deliberada do indivíduo sobre uma determinada atividade ou objeto. Esta forma de atenção está diretamente relacionada à motivação e à expectativa. Por outro lado, a atenção involuntária é eliciada pelas características dos estímulos, ou seja, ela ocorre diante de eventos inesperados no ambiente que se tornam o foco atencional do sujeito sem que este exerça qualquer tipo de controle sobre ele. Acredito que a diferença tenha ficado clara, mas vamos dar alguns exemplos. Quando você está pesquisando algo no Google, está exercendo sua atenção de forma voluntária. Você está investindo seus recursos cognitivos em estímulos visuais e possivelmente auditivos que formam as informações que seu cérebro processa para que você execute essa busca e consiga localizar as informações que estava buscando. Por outro lado, imagine que você está andando calmamente na praia e ouve alguém gritar muito alto. Mesmo que de maneira involuntária, seu foco se voltará para aquele estímulo sonoro, pois ele chamou sua atenção e você não exerceu qualquer tipo de controle sobre tudo isso. Bem, outra divisão dos processos atencionais diz respeito à forma como eles são operacionalizados. Trata-se de uma divisão que classifica a atenção em seletiva, sustentada, alternada e dividida. A atenção seletiva é definida como a capacidade do indivíduo de privilegiar determinados estímulos em detrimento de outros, ou seja, ela está relacionada ao mecanismo básico que subsidia os mecanismos atencionais. A atenção sustentada, por sua vez, descreve a capacidade do indivíduo manter o foco atencional em determinado estímulo ou sequência de estímulos durante um período de tempo muito maior para conseguir desempenhar alguma atividade. A atenção alternada é a capacidade que o indivíduo possui de alternar o foco atencional, ou seja,
desengajar o seu foco de um estímulo e engajá-lo em outro. Por fim, temos a atenção dividida, onde o foco atencional está ambiguamente direcionado a dois estímulos de forma paralela, ao mesmo tempo. É importante ainda mencionar que a atenção não está exclusivamente relacionada aos estímulos sensoriais, mas também pode dirigir-se aos processos mentais, como a memória e o pensamento. Quando o foco é direcionado aos estímulos do ambiente externo, chamamos de percepção seletiva. Quando os focos são as atividades do ambiente interno, ou seja, processos psicológicos, denominamos de cognição seletiva. Bem, agora que sabemos as formas como a atenção se expressa enquanto função cognitiva, devemos buscar entender quais os mecanismos neurais subjacentes a essa expressão. Para começar, é importante entender que, por definição, não existe uma área relacionada especificamente aos mecanismos atencionais. A ativação de diferentes regiões do encéfalo está intimamente relacionada à modalidade sensorial correspondente. Isso significa que os processos que determinam a atenção envolvem atividades cooperativas de regiões, como a formação reticular do sistema límbico, e de estruturas corticais e subcorticais associadas à função sensorial e motora. De maneira geral, podemos dizer que, dentre as estruturas cerebrais que processam as informações relativas à atenção, destacam-se sequencialmente a formação reticular, o tálamo e as áreas corticais responsáveis pelo processamento de um determinado estímulo particular. Como exemplo, eu vou dar o córtex occipital, em casos onde o estímulo é visual, e o córtex temporal, em casos onde o estímulo é auditivo, sonoro. A partir dessa compreensão de que os mecanismos atencionais podem ser difusos ou estar relacionados ao processamento de uma modalidade sensorial específica, eu vou falar apenas da formação reticular, que está localizada no tronco cerebral e funciona como um tipo de interruptor do cérebro, cuja função é ser o subsídio dos processos atencionais, além de regular o estado de alerta. E também é importante, pois as informações provenientes dos receptores sensoriais passam pela formação reticular, onde ascendem fibras para as estruturas diencefálicas e corticais. Dessa forma, a formação reticular se apresenta como estrutura mediadora entre os estímulos externos e o mundo interno. Isso ocorre pois, através de mecanismos reguladores, como a atenção, ela seleciona os estímulos e permite uma interação com o meio. Por exemplo, em mecanismos atencionais de natureza involuntária, grosso modo, o que ocorre é a entrada de informação sensorial que é transmitida através das vias aferentes da formação reticular até regiões subcorticais e depois segue até as áreas correspondentes à modalidade sensorial processada. Em contrapartida, os mecanismos de natureza voluntária parecem envolver controle cortical, com destaque para o córtex pré-frontal. Isso significa que talvez exista uma ligação muito mais íntima entre a atenção e as funções executivas, no exercício desse controle voluntário. Bem, pessoal, essa aula foi um pouco mais rápida do que a maioria, e eu estou muito feliz com o feedback das pessoas que estão assistindo. Eu recebi alguns comentários falando do trabalho, isso é muito encorajador. Eu queria agradecer muito essas pessoas que se inscrevem no canal, que comentam, porque isso gera engajamento e isso é importante para que a gente consiga fazer o trabalho que fazemos. E, bom, para esse vídeo eu utilizei o livro Bases Biológicas do Comportamento, utilizei o artigo A Base Biológica da Atenção e também utilizei um outro artigo chamado Compreendendo os Mecanismos Atencionais, da revista Ciências e Cognição. Para algumas imagens, eu também utilizei o livro Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso, do Beer. Enfim, as referências que eu usei no vídeo estarão aqui na descrição e eu deixarei o capítulo correspondente a cada uma, quando no caso dos livros, e deixarei o link para os artigos também para ficar mais fácil de acessar. Eles são muito didáticos e interessantes também. É um trabalho muito legal. E é isso, pessoas. Esse vídeo fica por aqui. Novamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assiste, que acompanha, que se inscreve, que comenta. E esperamos sempre melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.